Então, queridos, nessa segunda parte da aula, a gente discute os outros hormônios, tá? Das outras glândulas. Então, que glândulas são essas? A gente tem a hipófise lá na cabeça, né? Aqui, ó, bem no centro do cérebro, como eu comentei com vocês. Você vai achar a tireoide e a paratireoide na região do pescoço. E cuidado com aquelas coisas assim, né? Minha tia tá com a tireoide. Ah, parabéns, todo mundo tá com a tireoide, né? Todo mundo tem tireoide. O lance é, será que ela tá trabalhando certo? Ou ela tá trabalhando demais ou trabalhando de menos? Né? As alterações hormonais, elas sempre vão levar ao excesso ou à carência de um hormônio. Então pega, como citaram agora há pouco, hormônio do crescimento. Se tem hormônio do crescimento demais, a pessoa vai crescer muito, e isso não é legal também, porque a gente está falando de um crescimento regular, né? Então você tem lá o gigantismo, né? Se está trabalhando menos, né? Menos hormônio do crescimento, você tem um tipo de nanismo, são vários, esse é só um. Se a minha tireoide está produzindo muito hormônio, quer dizer que eu estou com hipertireoidismo ou hipotireoidismo, né? Isso, que é o hormônio da tireoide, esse aí que o pessoal fala do engorda e emagrece. Então, ó, se a tireoide controla dois hormônios, a triodotironina e a tetraiodotironina, que regulam o nosso metabolismo, se tem muito hormônio e meu metabolismo é mais alto, o gasto energético é maior. Então a pessoa emagrece, tem dificuldade de dormir, está muito ativa, é muito ansiosa. Agora, se, o mais comum, a tireoide trabalha menos, significa que o metabolismo diminui. Aí o gasto energético é menor. E aí você tende a acumular energia, você tende a engordar, né? Então, tem que tomar cuidado aí, porque lembra, os hormônios são regulação fina, tá? Qual que tem uma perguntinha aqui? Vamos ver. Isso, o metabolismo lento gasta menos energia, né? Por isso que a pessoa engorda mais rápido, tá? E são coisas que demoram para você sentir, para você perceber, né? Então, só quando começa a ficar muito estranho, você vai lá, não são coisas muito abruptas, né? A não ser casos específicos, quando acontece um câncer da tireoide, por exemplo, algo, né? Aí você tem uma mudança mais abrupta no seu corpo. Tá? Senão o processo é lento, 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 e você desencadeia com o tempo, tá? Então, ó, então a tireoide, né, tá aqui na região do pescoço, metabolismo. A paratireoide tá atrás da tireoide, regula a concentração aí, o controle de cálcio e potássio, né? Quer ver? Tentando buscar no feedback de novo. Ó, vou pegar o caso da mulher. Vamos ver se você lembra o feedback. Se os ovários estão envelhecendo e diminuem a quantidade de progesterona e estrógeno, que vai acontecer com os hormônios hipofisários? Vão aumentar ou diminuir? Ó, se diminui o do ovário, o da hipófise vai aumentar, feedback. Diminuiu do ovário, feedback positivo, aumento da hipófise. Tá tudo bem? Acho que tem alguém com o microfone ligado aí, tá dando microfonia aqui. Alguém quer falar? Pode falar. Foi? Então, ó, vamos voltar no feedback? Voltar no feedback. Não tem problema, estamos aqui para isso. Então aqui, ó, só que eu vou fazer um novo feedback aqui embaixo. Tá? Quer ver? Vamos fazer o feedback da hipófise, que eu estava citando, a hipófise, tá? E o ovário. Então, hipófise e ovário. Nossa, ficou torto. Então, a hipófise, ela vai liberar um monte de FSH e LH, tá? Isso vai fazer o ovário trabalhar mais ou menos? Mais. Aí o ovário vai trabalhar um montão, produzindo um monte de progesterona e estrógeno.
ok? Isso vai levar a hipófise a trabalhar mais ou menos? Menos. Então a produção do FSH e do LH diminui. Diminuindo, então, a produção de progesterona e estrógeno, que, por sua vez, vão fazer a hipófise trabalhar mais. Sacou? Então faz de conta, ó, que é o que acontece com o tempo, esse ovário, ele começa a não funcionar direito. A gente está falando aí na menopausa, tá? Então as taxas de progesterona e estrógeno começam a diminuir. E isso vai levar a hipófise a trabalhar mais. Só que quando a hipófise trabalha mais, ela não trabalha mais só para esse órgão, ela vai trabalhar mais para todas as outras ao mesmo tempo. Então, lá na paratireoide, por exemplo, o excesso, né, do trabalho da tireoide, desculpa, o excesso da hipófise vai fazer a tireoide trabalhar mais. O que acontece com o metabolismo da mulher quando ela começa a entrar na menopausa? Dificuldade de dormir, sentir calores, mas não é alguma coisa assim, não é um interruptor que liga e desliga. É uma coisa que aparece mais, menos, mais do que menos e assim por diante, tá? Aqui em relação ao paratormônio, o que acontece com o excesso de trabalho da paratireoide é a descalcificação dos ossos. Por isso que muitas mulheres na menopausa desenvolvem um quadro de, como é que é o nome da descalcificação? Vai, vocês lembram. A descalcificação, alguém? Osteoporose, perfeito. Né? Então, a osteoporose, que é essa descalcificação comum, né, que a mulher tem durante a menopausa. É a do remédio do Agora é Tarde, essa eu não sei. Não sei, o que é Agora é Tarde? É um programa que o cara vende lá? Porque a recomendação é que você tome bastante cálcio agora para ter menos descalcificação depois. Mas voltando aqui, ó. O tratamento que se faz lá no início da menopausa para aliviar os sintomas é um tratamento de reposição hormonal, né? Você vai colocando progesterona e estrógeno para sua hipófise não sair trabalhando à torta direito, né? Pode acontecer de não ocorrer ovulação por causa emocional mexendo com a hipófise? Sim, pode acontecer que não tenha ovulação. Pode ser que a mulher tenha todo o ciclo normal e naquele mês não teve ovulação. Pode ser, pode ser. Professor, ali que você diz que a hipófise tem que trabalhar mais. É quando o ovário começar a parar? Isso. Quando o ovário diminui a atividade, a hipófise começa a trabalhar mais para compensar, tá? Mas não vai adiantar, porque é um processo de degeneração natural, tá bom? O pâncreas controla a glicemia, a gente já falou, né, da insulina e do glucagon, as taxas de açúcar no sangue. E aí vem, né, os hormônios das suprarrenais da adrenal, que é a glândulazinha que está em cima do rim, tá? Então, a gente já falou da adrenalina e noradrenalina. A noradrenalina é o neurotransmissor, a adrenalina é o hormônio, né? Que era aquele estimulante do sistema nervoso autônomo simpático, que prepara nosso corpo para fugir e lutar, tá? Então, aumenta a frequência cardíaca, dilata a pupila, mais sangue nos músculos, o frio da barriga, né? Para você poder reagir a uma defesa. E dois bem interessantes aqui, ó. O primeiro é a aldosterona. Eu não gosto desse nome, aldosterona. Eu prefiro esse outro que é mais difícil, eu sou estranho. Que é o hormônio mineral corticoide, tá? Por que eu gosto dele? Porque ele me dá a função, ó, controle dos sais minerais. Lembra que lá no néfron passavam as substâncias que iam sair e antes do final a maior parte era reabsorvida? Quem controla a reabsorção desses sais minerais é esse hormônio produzido lá no rim, tá? E o último hormônio aqui, ó, o cortisol, né? O cortisol
é o hormônio do momento, é o que vem aparecendo bastante em vestibular. E eu acho que, graças à tal da Covid-19, é um hormônio que vai continuar caindo em vestibular, tá? Isso, adrenal e suprarrenal, a mesma coisa. Cortisol. A gente enumera o cortisol como hormônio do estresse. Só que estresse na biologia não é assim, ai meu Deus, estou estressado, tá? Estresse na biologia é, você não está dormindo direito, você não está comendo direito, e você está doente. Então, se você não dormir direito, você está em estresse biológico. Se você não comer direito, você está em estresse biológico. E se você estiver doente, você está em estresse biológico, tá? Então, a primeira função é, vixe, porque, né, tirando a questão da doença, acho que todo mundo está do outro jeito. Se a gente tivesse em aula agora, presencial, estaríamos todos gripados e tossindo nessa época. Agora, com isolamento, não. Então, aqui, ó, até pus um asterisco aqui no cantinho, ó. Ação anti-inflamatória, tá? Anti-inflamatório. Depois eu vou melhorar isso aqui, mas essa ação anti-inflamatória é quando os tecidos, eles ficam, durante uma infecção, eles ficam inflamados. Inflamação da garganta, a garganta fica inchada, né? É difícil de respirar e tal. Aí seu corpo começa a liberar esse hormônio, o cortisol, lá na suprarrenal, que vai diminuir esse efeito, né, inflamatório. Vai ajudar nos sintomas. Só que tem um problema. Quando ele faz isso, ele vai diminuir a produção e diminuir a velocidade da produção das células de defesa, dos glóbulos brancos, dos leucócitos. Então, se você tiver com uma inflamação, porque tem um vírus em você ou uma bactéria em você, você tende a agravar a doença, a deixar ela mais forte, porque você vai alterar suas células de defesa. Eu estou com uma inflamação por uma resposta alérgica, um grãozinho de poeira no meu nariz. Você toma lá um anti-inflamatório corticosteroide, né, a cortisona, que é o similar químico, e ok, a rinite alérgica. Tá? Se você tiver com uma inflamação por uma infecção, uma pneumonia, uma Covid-19, por exemplo, se você fizer uso dessa classe de medicamentos, né, cortisol, cortisona, corticosteroide, esses caras vão agravar a infecção. Então, no começo aí dos sintomas da doença, os caras perceberam a tal da tempestade de citocinas, que é uma resposta inflamatória nos pulmões das pessoas que estão, né, já num determinado estágio da Covid-19. E aí, eu não posso tratar com cortisol. Ele seria muito eficiente na questão da inflamação, mas agravaria a infecção. Percebeu a diferença dos dois? Inflamação e infecção. Tá? Então é bem interessante tomar cuidado com isso, né? Pode ser que isso apareça em algum vestibular, inclusive. Então, uma classe de medicamentos que você não poderia utilizar no tratamento de uma pneumonia ou de uma infecção, tá? Agora, como é que funciona a questão do sono e do peso, né, do estresse energético? Já ficou muito tempo sem comer? Ah, com certeza, né? Já teve aquela saída da escola que o lanchinho não deu. Ou não, nosso dia a dia corrida aí, você, puta, a hora que você vai ver é 4, 5 horas da tarde, você não almoçou ainda. Você tá lá, sem comer, sem comer, sem comer. Você começa a sentir fome. Você começa a sentir fome, 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 fome. É... que horror, largados e pelados. De repente a fome passa. Passou. Você não sentiu mais fome. Então, quando você tem muita fome, você não tem energia, tá faltando comida, e o seu corpo entende isso e que você não tá conseguindo alimento, ó, nem adiantou mandar o desgraçado sentir fome que ele não comeu, tira a sensação de fome, ele não tá podendo com o nutriente. Só que isso tem um problema. Vai aumentar a absorção dos nutrientes. Isso, dormir com fome. Vai aumentar a absorção dos nutrientes. Aí você lembra que você estava com uma fome, aí você chega em casa e come igual um dinossauro e vai dormir. E aumentou a taxa de absorção. O que acontece? Engorda. Né? E por isso que o pessoal fala que
Não dormir direito tem a ver hoje com ganho de peso. Por quê? Você está com sono. Você está com sono de boa. Seria mais ou menos agora, 8h20. 8h20 na sala de aula vocês começam a fazer assim, ó, vai entortando. De sono. Aí depois você vai pro lanche e acorda. Mas aí, se você tá com sono, começa a aumentar a taxa de cortisol e de repente passa o sono e você vai ficar acordado até 2, 3, 4 horas da manhã. Ele tira essa sensação de sono. Só que imagina isso ao mesmo tempo, ó. Ele faz as 3 coisas simultaneamente. Se eu não dormir direito, eu vou ter uma resposta anti-inflamatória e vou diminuir a produção de glóbulos brancos. Eu vou engordar, porque os 3 atuam ao mesmo tempo. Então você ficaria mais doente, né, mais suscetível a uma infecção e ao mesmo tempo você tem um ganho de peso. Por isso que o pessoal não gosta de fazer um tratamento com anti-inflamatório corticoide ou a cortisona. Porque o cara fala, puta, eu vou tomar esse remédio, geralmente o pessoal engorda e tem dificuldade de dormir, além de ficar mais suscetível a uma infecção. Né? Então lembrando que os 3 hormônios são produzidos ao mesmo tempo, tá? Ó, quantas horas uma pessoa jovem tem que dormir? É muito variável isso, viu? Muito variável isso. Hoje se sabe no Instituto de Medicina do Sono, lá na Unifesp, que existem critérios genéticos que regem esse processo. Tem gente que com 5 horas de sono, 4 horas de sono, tá de boa. Tem gente que precisa dormir 10 horas, tá? Em média, o número 8 horas está valendo, tá? A questão de você tremer após ficar um tempo sem comer tem a ver com a glicemia. Caiu a taxa de açúcar no sangue, tá? E aí você tem essa fraqueza. Você quer fazer um movimento e tem o tremor, tá? Então por isso você tem essa tremedeira, porque ficou muito tempo sem comer. Tem que tomar cuidado. É uma pergunta porque às vezes no tchururu a pressão baixa. Ó, durante o ato, você tem liberação de adrenalina, aumenta o fluxo cardíaco e tudo mais. A hora que passa o ato, você tem o estímulo parasimpático. Então, aí você tem a pressão baixa, tá? É, mano, tem as crianças aqui, não posso ficar falando essas coisas. Beleza? Cãibra no pé? Ou pode ser porque você andou muito, ou porque sua musculatura tá muito fraca. Aí você tem que fazer um exercício, andar na areia e tudo mais, comer banana. Que horror! Tem meninas na sala, alimentando os países baixos. Ah, porque daí você tem contrações musculares, né? Extensão do pé, contração da batata e tal. E aí fica com cãibra. Que horror! O cachorrinho fica... Ó, tem que fazer atividade física aí, mano. Boa, boa. Nossa, cara, mano. Não é férias ainda, tela de física. Reparar nos dedinhos. Exato, não repare. Certo. Se certo, exercícios. Vamos lá, vamos aproveitar, tem uns exercícios bacanas aí do módulo 15. Vamos lá, surgindo alguma pergunta, coloca aí, tá? Essa primeira questãozinha, ó, questãozinha do Enem, tá? Chamamos de feedback, é um mecanismo de realimentação pelo qual o nível de um hormônio do sangue determina a estimulação, feedback positivo, deu preguiça agora, e a inibição, feedback negativo de uma glândula endócrina. Assinale a alternativa que descreve corretamente o mecanismo de feedback negativo que ocorre no seguinte sistema. Então, ó, atividade da hipófise aumenta, faz o ovário trabalhar mais, aumenta a atividade do útero.
Então, quando tem a atividade do útero, vai fazer a atividade da hipófise diminuir e a do ovário também. Então, a hipófise produz um hormônio que estimula a produção de um hormônio ovariano, que por sua vez diminui a atividade. Não, ó. Se ele está estimulando esse vai estimular o que ele vai fazer. Então, aqui não é diminuir. A atividade uterina é interrompida quando os ovários não interferem na produção de hormônios pela hipófise. Não interferem, é um ciclo, né? Feedback positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Um hormônio da hipófise estimula a produção de hormônio do ovário e esse não tem efeito sobre a produção do hormônio da hipófise. Pelo contrário, um interfere no outro. Por isso, positivo e negativo. Um hormônio da hipófise estimula a produção do hormônio do ovário e esse estimula mais ainda a hipófise. Ó. Se aumentou a hipófise, aumenta o ovário, o que faz a hipófise trabalhar menos feedback negativo. O hormônio da hipófise estimula a produção do hormônio do ovário e este inibe a produção do hormônio da hipófise. Então, alternativa E. Tá? O que a A está errada? Ó, a hipófise produz o hormônio que estimula a produção do hormônio do ovário, que por sua vez diminui a atividade humana. Não, a atividade do útero. Sacou? Aqui ele está falando de outro hormônio que não é esse. Atividade humana e metabolismo. É a tireoide. É umas questõezinhas aí de reprodução, tá? Na segunda questão, qual tipo de parto está representado nas imagens? O parto normal, natural. Qual que é a diferença de parto normal e parto natural? Tem o cesáreo, que é a cirurgia, normal e natural. O normal e o natural, os dois são pelo canal vaginal. A diferença é, o natural é sem anestesia e o normal é com anestesia. Né? Tem gente que fala que é a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença aí, quase não é nem notada. Tá? Então, qual tipo de parte está representado nas imagens? Natural, né? Utilizando dados das imagens, ficção exposta. Então, a figura mostra que o bebê está sendo expulso pelo canal vaginal. Tá? Não ia dar certo, não teria problema. Sim, nos dois. Nos dois ela tem que fazer força. Apesar que a questão do fazer força é muito vago. Existe casos de mulheres em coma que tiveram parto normal. Depois que acontece, há uma retração dos tecidos. Se o processo pós-parto for bem realizado, há uma retração natural dos tecidos. Tá? Não, se ela tiver 5 filhos, não vai ser tão, não vai voltar tanto ao normal assim, não. Tá? E aí tem muitas particularidades. Se muda a sensibilidade, se não muda a sensibilidade. Aí é um aspecto mais, o nome diz, sensitivo, né? Varia um pouquinho de mulher para mulher, mas não há comprovação. Como rola com anestesia, a mulher tem que fazer força, o médico avisa. Então tem um médico, a parteira, uma enfermeira, que está com a mão ali sobre a barriga, a hora que o útero contrai, ela fala, faz força. Aí a mulher faz força. Ela avisa a hora de fazer força, tá? Junto com a contração do útero. Então, né, eu gosto de falar assim, como eu falei para minha esposa nas 2 gestações, quem decide é ela, não sou eu, porque eu não vou estar lá, né? Eu vou estar lá do lado, mas eu não vou estar lá fazendo. Então é uma escolha da mulher, com certeza. E lógico, tem que ter o critério clínico, né? Mas ninguém foi feito para sentir dor. Então, se é anestesia
a anestesia é positiva, tem que usar, né? Eu conheço gente na minha família que teve parto natural sem anestesia, mas porque não foi uma opção. Não, a pessoa tinha alergia à anestesia e não podia tomar anestesia. Aí teve e sentiu todas as dores, né? Mas são casos muito raros, né? No item B, a seta aponta para um anexo embrionário, a gente não viu isso ainda, que é primordial para que ocorra o crescimento fetal normal. Cite o nome desse anexo e uma função dele. Ó, é, é a placenta. Tá aqui, ó, o cordão umbilical nutrindo o embrião, tá? Então, o anexo embrionário é a placenta. É, então acontece, né? Vários fios, dilatação. Ah, então, mano, esse negócio de comer a placenta. Cara, quem faz isso é animal no meio do mato, comer a placenta porque não tem outra fonte de alimento. A gente tem comida, né? Não precisa, não é assim, né? Eu sou um pouco cético com esse negócio, porque os caras falam assim, ah, vai ter o parto, como é que é? Vai ter o parto na água. Pô, você não é baleia para ter parto na água, né? Então, assim, eu acho que a medicina avançou, nos tirou da Idade Média, aumentando a chance de sucesso do processo, né? Então é interessante que você faça com acompanhamento médico sempre. Esse negócio de fazer em casa, tal, assim, tem gente que se durante toda a gestação foi tudo normal e tá normal e tudo é normal, ok, né? Mas tem que ter um acompanhamento médico com certeza, né? Gostei dessa, né? A dor do parto que a mulher, da mulher, ela consegue imaginar que o que come o Páscoa tá gripado. Que maldade, né? Então, ó, então na B aqui tá mostrando a placenta, né? Cite o nome desse anexo e uma função, a nutrição do embrião. Então, a substância, a gente vai ver isso em embriologia, elas vão passar da mãe para a placenta, né? Por osmose, difusão, transporte ativo e tudo mais. Agora na 3 já questãozinha aí Unicid de Medicina, né, que já mais da matéria. Após a ovulação, o organismo da mulher produz o corpo lúteo amarelo. Essa estrutura é importante, pois produz um hormônio, a progesterona, né, que serve para manter, né, o embrião lá dentro, o endométrio preparado para receber o embrião, né? Então, tem a ovulação, o hormônio produzido tem que manter o endométrio para o bebezinho grudar lá, tá? Então, por isso, alternativa E. O LH é o da ovulação, né? Estrógenos estimula a formação dos óvulos? Não, isso é o FSH. Beta-HCG, que garante uma gravidez? Não, beta-HCG é o hormônio que a placenta produz, né? E ocitocina, que induz a contração do útero para eliminar o endométrio. Mas aí a ocitocina é a hipófise, né? Não é o LH, tá? Sim, sim, ó. O filho, no caso do exercício 2, ele já produz energias pelas mitocôndrias? Sim. A mãe fornece o oxigênio e o alimento. E as células fazem a respiração. Vamos ver isso aqui. A gente está acostumado a fazer o gráfico, né, de forma linear. Aqui ele fez o gráfico diferente, tá? A figura ilustra o ciclo menstrual de um regular de 28 dias. Então tá aqui, ó, dia 1, menstruou, primeiro dia. Aí aqui, dia 14, a ovulação, por isso ele chama isso de período fértil, que é o próximo da ovulação. E aqui vai terminar o ciclo, tá? Quais são os hormônios ovarianos reguladores do ciclo menstrual? Então, os ovarianos, estrógeno e progesterona. Quais as consequências para os períodos de fluxo menstrual e de fertilidade
quando as mulheres utilizam a pílula anticoncepcional de uso contínuo, tá? Então, ó, se está falando de uso contínuo, elas vão manter sempre a taxa de progesterona e estrógeno alto, diminuindo feedback negativo, né? O FSH e o LH. Então, ela não vai nem menstruar e nem ovular. Porque o que leva à menstruação é a queda da progesterona e estrógeno, né? E o que leva à ovulação é a alta do FSH, principalmente do LH. Então, se ela manter progesterona e estrógeno sempre alto, pílula de uso contínuo, ela não vai menstruar e, por sua vez, por feedback, o FSH-LH não aumenta, então ela não vai ovular. E no B, o que ocorre com o endométrio e com os músculos uterinos durante o período de fluxo menstrual? Então, as contrações, né? Então, o útero, né, o miométrio, que é o músculo do endométrio, ele vai contrair para expulsar aquele tecido que foi formado ali. Até parece complicada a questão, mas nem é tanto. Certo? Então, continuando lá, tá? Correlacione alguns dos métodos de anticoncepção com os seus respectivos mecanismos de ação, né? Quer que volta? Eu volto, eu volto. Foi? Não, feedback positivo é a queda do hormônio que faz a hipófise trabalhar mais. Voltou positivo. E negativo, ao contrário, tá? Algum efeito a mais na mulher tomar a pílula anticoncepcional por muito tempo? Então, né? Há alguns estudos, mas eles são mais estatísticos do que fisiológicos, né, do que clínicos, que demonstram que mulheres que usaram anticoncepcional por muito tempo, quando querem engravidar, tendem a demorar mais, mas que isso não gera uma esterilidade, tá? Agora, são pesquisas estatísticas, né? Ninguém explica o porquê. É só uma relação matemática, tá? Agora, cada comprimido, né, cada marca tem substâncias diferentes. Por isso que o médico, né, fala para a mulher que quer fazer o uso, para fazer vários diferentes, alguns meses, né, para ver se alguns têm mais efeito colateral, como mudanças na pele, no humor, coisas desse jeito, né? Então, para você ir pulando aí algumas marcas, tá? Então, tá suave tomar por muito tempo? É, é complicado, né? Porque precisa ver por que é isso. Até alguém tá começando, ó, pode causar trombose? Pode, né? Mas assim, é menos de 0,1% dos casos, né, que você pode causar trombose. Então, assim, é a relação custo-benefício. Se, por exemplo, na sua família já tem o histórico de pessoas, né, que com trombose, há de se tomar cuidado e, se for fazer o uso, ficar mais atento, né? Ir mais, né, frequentemente ao médico e tudo mais. Mereço. Tonto. Vamos lá os outros, então. Ó. Correlaciona alguns dos métodos de anticoncepção com seus respectivos mecanismos de ação, tá? Muitos, a gente quase nem comenta dessa aula, né, tecnicamente, porque assim, as cirurgias você conhece, né? A vasectomia e
a laqueadura, né, que são as cirurgias que te deixam estéreis. O diafragma eu nunca mais vi ninguém usar, nem acho mais. É uma borrachinha que a mulher põe lá dentro no colo do útero e isso impede a passagem do espermatozoide, o que é mentira, porque ele pode se deslocar lá dentro, né? O DIU, o dispositivo intrauterino, que ele está pregando aí no material de vocês, ele é um DIU muito antigo, um DIU metálico de cobre, que nem é utilizado mais. Hoje em dia esse DIU ele é hormonal, né? Dura por vários anos, dependendo do momento que você põe, né? Então, não tem nada muito complexo aqui, ou que você não tenha noção. Então, impede a liberação dos gametas da gônada para a uretra. Ó, impediu que os espermatozoides saiam, né, da gônada e sai. Vasectomia. Porque eles vão, né, a vasectomia corta os canais deferentes ali do testículo e não permite que o espermatozoide siga o seu caminho. Impede a nidação no endométrio, então impede que o embriãozinho cole ali, tá? Então impede que ele cola lá, é o DIU. É o DIU, mas que hoje nem é mais utilizado dessa forma. Tem outro tipo de DIU. Impede que os gametas cheguem nas tubas, a laqueadura. Ele não vai, né? Os espermatozoides não vão conseguir chegar lá em cima porque está cortado, né? Impede a passagem dos gametas da vagina para o útero, né? Então, diafragma que faz essa barreira física. O anticoncepcional diminui o hormônio que deixa a pele mais oleada? Então, como eu disse, né? Tem anticoncepcionais que alteram, depende da mulher, a oleosidade da pele, e tem outros que não. Varia muito. Tá? Então, talvez ela, ao fazer o uso de uma dessas substâncias, ela teve um aumento da oleosidade, vai ficar com a pele ruim, o médico vai chegar e falar, não, usa esse outro aqui, e aí a pele não fica tão ruim. Né? Então, dá para mexer nisso. Mas varia de mulher para mulher. Certo? Então, queridos, ó, vou parar de gravar aqui.